Muito boa tarde. Vamos então dar início à 16ª lição deste curso de Meteorologia. Vamos continuar a discutir a estabilidade vertical da atmosfera. Como já vimos, estamos a seguir o método da partícula, isto é, vamos imaginar que há uma partícula da atmosfera que ascende num meio em equilíbrio hidrostático, sem que esse equilíbrio hidrostático seja perturbado. Vimos que em qualquer momento da ascensão a pressão do ar no interior da partícula tem que ser igual à pressão no exterior. Admitimos que a temperatura da partícula e a temperatura do meio ambiente são idênticas no momento em que a ascensão adiabática se inicia. Na última lição, nós estudámos a situação em que a partícula de ar úmido ascende sem que haja saturação desse ar úmido. Hoje vamos analisar a situação em que o ar úmido dentro da partícula está saturado. Ora bem, neste caso, como já vimos, o gradiente vertical de temperatura da partícula, portanto um gradiente vertical de temperatura lagrangiano, é o Saturated Adiabatic Lapse Rate, ou gamma índice S, S de saturação, e não o gradiente vertical de temperatura adiabático seco. Vimos na última lição que este último gradiente, o adiabático seco, vale muito aproximadamente G sobre Cp, ou seja, é um gradiente vertical de temperatura lagrangiano da ordem de 10 graus por quilómetro. Vimos também que o gradiente vertical de temperatura adiabático saturado é inferior ao gradiente vertical adiabático seco, uma vez que, na ascensão do ar úmido saturado, o vapor d'água vai progressivamente passando a uma fase condensada e liberta o calor latente de transição de fase que aquece a partícula, e daí que γS seja inferior a γA. Ora bem, por consequência, para analisar a estabilidade vertical da atmosfera nesta situação, os critérios são idênticos aos anteriores. Por consequência, nós vamos ter de comparar o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente em equilíbrio hidrostático, que resulta de temperaturas de diferentes partículas dispostas ao longo da vertical, com o gradiente vertical de temperatura adiabático saturado. E, por consequência, se ELR ou gama é superior a γS, então isto significa que a temperatura da partícula T' é superior à temperatura do meio ambiente, em qualquer ponto da ascensão, e o que significa que a densidade da partícula é inferior à densidade do meio ambiente, o que significa, portanto, que o meio ambiente confere à partícula uma impulsão vertical, que está associada a ρ, que é superior ao peso da partícula, o qual está associado a ρ' menor que ρ. E, neste caso, o meio ambiente diz-se instável. Se, pelo contrário, γ for menor que γS, então T' menor que T, ρ' maior que ρ, e, neste caso, a impulsão vertical a que a partícula está sujeita pelo meio ambiente não chega para vencer o peso da partícula e, por consequência, o meio ambiente não favorece a continuação do movimento vertical e, nessas condições, o meio ambiente diz-se estável. Ora bem, deve notar-se que numa ascensão adiabática saturada, a pressão atmosférica decresce, a temperatura da partícula decresce, a razão de mistura do vapor d'água dentro da partícula decresce, portanto são tudo grandezas que vão decrescer ao longo da ascensão adiabática. Recordar que na ascensão adiabática seca, a razão de mistura da partícula não varia e também não varia a temperatura potencial. Ora bem, o decréscimo da razão de mistura representa a massa de vapor que mudou de fase por unidade de massa de ar seco e que a esta massa corresponde
uma determinada quantidade de energia que é libertada e que vai aquecer a partícula. 3 casos se podem dar numa ascensão adiabática saturada. Toda a água condensada permanece dentro da partícula, toda a água condensada sai da partícula e parte da água condensada permanece dentro da partícula e a parte restante abandona a partícula. Estas 3 possibilidades são teoricamente distintas, mas na prática pouco diferem umas das outras, uma vez que as quantidades de vapor, ou se quiserem, os valores da razão de mistura do vapor d'água são muito pequenos quando comparados com a unidade de massa de ar seco. E, por consequência, todas estas situações que são teoricamente distintas, na prática diferem muito pouco umas das outras. Claro que só a primeira, em que todo o condensado permanece dentro da partícula, é que é um processo, ou que está associado a um processo efetivamente reversível. Porque se a partícula for obrigada a descer adiabaticamente, nessa altura parte do condensado volta a evaporar-se porque está dentro da partícula. As outras 2 situações são situações que não são rigorosamente adiabáticas, uma vez que parte da matéria que constitui a partícula deixa a partícula, não são rigorosamente adiabáticas, dizia, e não são reversíveis, visto que há uma perda de massa e, por consequência, se a partícula for obrigada a descer, não está lá o condensado para se voltar a evaporar. Ora bem, nós vamos considerar, portanto, tendo em conta que os valores da razão de mistura ou da umidade específica são muito pequenos, nós vamos considerar apenas a segunda situação, isto é, aquela situação em que todo o condensado, todo o vapor d'água que se condensou e passou à fase líquida ou à fase sólida, abandona a partícula. Nestas condições, a partícula em ascensão adiabática saturada é apenas constituída por substâncias na fase gasosa. Temos apenas gás, ar seco e vapor d'água. E, por consequência, o gradiente vertical de temperatura γS, a que referimos há pouco, não é o gradiente vertical de temperatura num processo efetivamente reversível, adiabático saturado, mas sim num processo dito pseudo-adiabático. E a palavra pseudo-adiabático vem exatamente de quando todo o condensado abandona a partícula, nós não temos um processo rigorosamente adiabático e designamos-lo por pseudo-adiabático. Portanto, γS vai passar a ser o gradiente vertical de temperatura da partícula, portanto, um gradiente vertical de temperatura lagrangiano num processo pseudo-adiabático. Ora bem, neste processo, vamos imaginar que a partícula parte de um estado P(T')RS, ou seja, a pressão P da partícula é igual à pressão ambiente, portanto, designamos-la apenas por P. A temperatura da partícula está afetada de uma plica, T', e a razão de mistura é uma razão de mistura de saturação que depende apenas, como já vimos, da pressão e da temperatura. Ora bem, ao ascender o ar úmido saturado, passa a um novo estado em que a pressão, a temperatura e a razão de mistura de saturação são iguais aos valores anteriores, mais incrementos dP, dt' e dRS. E todos estes incrementos são negativos, visto que a pressão decresce, a temperatura da partícula decresce e a razão de mistura decresce. Então, se dRS gramas de vapor se condensaram, a energia latente libertada é menos L dRS, onde L é a energia latente por unidade de massa, o chamado calor latente de transição de fase. O sinal menos deve-se a que essa energia sai ou provém
da transição de fase, portanto, do vapor d'água que passou a outra fase e representa, portanto, é uma energia negativa do ponto de vista do vapor, que a perde, ou da água que a perde, e essa energia vai aquecer a partícula. Pela primeira lei da termodinâmica, aplicada a um gás ideal, e não esqueçamos que num processo pseudo-adiabático, a partícula é apenas constituída por ar seco e vapor d'água, não há água numa fase condensada, então nessas condições, dQ igual a Cp dt, ou Cp dt' menos alfa dp. Como pela equação de estado alfa é RT' sobre P, substituindo, ficamos com dQ igual a Cp dt' menos RT' sobre dP sobre P. Ora bem, como já disse, este dQ vai aquecer o ar úmido, mas como a quantidade de vapor em massa é muito inferior à quantidade de ar seco, esta quantidade de calor vai essencialmente aquecer o ar seco. Ora bem, então podemos escrever que menos L dRs igual a Cp dt' menos RA T' dP sobre P. Como já disse, a pressão não é afetada da plica, visto que a pressão no interior da partícula tem que ser sempre igual à pressão ambiente, que obedece à equação hidrostática. Por outro lado, vimos também que a razão de mistura de saturação é muito aproximadamente epsilon, ES, tensão de saturação sobre a pressão do ar úmido, e, por consequência, tomando logaritmos de ambos os membros desta igualdade e diferenciando, facilmente se verifica que dRs sobre RS é dES sobre ES menos dP sobre P. Pela equação hidrostática, ou pela condição hidrostática, dP sobre P é menos GRAT dZ. Este T já não é a temperatura da partícula, é a temperatura da atmosfera ambiente, em equilíbrio hidrostático. Mas também já vimos na última lição que o quociente T' sobre T é aproximadamente igual a 1 e, por consequência, substituindo dP sobre P pela sua expressão retirada da condição hidrostática, facilmente se comprova que a primeira lei se pode escrever de novo como menos L dRs igual a Cp dt' mais Gdz. Dz é a variação de altitude positiva correspondente à variação de pressão dP negativa. Ora bem, nestas condições, se nós pusermos no primeiro membro em evidência RS, podemos reescrever esta igualdade como menos LRS dES sobre ES mais G RAT dZ. Por outro lado, dES, a diferencial da tensão de saturação, é a derivada em ordem a Z vezes dZ. Por consequência, substituindo no parênteses do primeiro membro da equação dES por dES dZ e pondo dZ em evidência, a igualdade pode reescrever-se menos LRS 1 sobre ES dS dZ mais G sobre RAT multiplicando dZ, e no segundo membro, onde está dt', vamos pôr também dt' dZ, com dZ em evidência, ficamos com CPA dt' dZ mais G. Ora bem, como a tensão de saturação é uma função exclusiva da temperatura da partícula, T', nós podemos escrever que dES dZ é dES dt', dt' dZ. Por outro lado, dt' dZ é o simétrico do gradiente vertical de temperatura da partícula pseudo-adiabático, menos γS, portanto. Então, dES dZ é de facto igual a menos γS dES dt'. Por consequência, substituindo na expressão anterior dES dZ pela sua expressão, obtemos facilmente esta relação. Menos LRS,
que multiplica menos γs 1 sobre ES DES dt', mais G sobre RAT, igual a G menos CPA γs. Bom, então podemos resolver esta equação para γs. Então o resultado é γs igual à expressão do segundo membro. Portanto, é o quociente que aqui está indicado. Mas este quociente ainda pode ser transformado, visto que nós acabamos de ver que RS é aproximadamente epsilon, é S sobre P. Recordam-se que o epsilon é o quociente entre a massa molar do vapor, da água e a massa molar do ar seco, portanto entre 18 e 28,9. O epsilon tem um valor aproximado de 0,622. Bom, mas isso é apenas um relembrar do valor do epsilon, que é uma constante. Bom, então o RS sobre ES é epsilon sobre P. E, por consequência, a derivada DES dt' pode escrever-se na forma L sobre T' alfa', portanto, as plicas indicam que as quantidades se referem à partícula, ou seja, LES sobre RV T' ao quadrado. Esta igualdade não é senão a equação de Clausius-Clapeyron, de que já falámos em lições anteriores. Tendo em conta que a fase final é a fase vapor. Bom, substituindo esta derivada na expressão de γs, apresentada há pouco, e tendo em conta que ES sobre P é aproximadamente o RS sobre epsilon e o RV é o R do ar seco sobre epsilon, bom, vem finalmente para γs, portanto, para o gradiente vertical de temperatura pseudo-adiabático, gradiente vertical lagrangiano, vem esta expressão final, G sobre CPA, e depois o quociente entre estas duas quantidades. Relembro que G sobre CPA é aproximadamente o valor de γA, do gradiente vertical de temperatura adiabático seco. Por outro lado, como a fração que está a multiplicar G sobre CP é uma fração inferior à unidade, uma vez que o denominador é superior ao numerador, então podemos concluir que γs é de facto inferior a γA, como já se sabia anteriormente. Agora, temos, portanto, uma expressão para o gradiente vertical de temperatura pseudo-adiabático, ou, se preferirem, o SALR. Notem que, contrariamente ao γA, que é uma constante, G sobre CP, portanto, os tais 10, aproximadamente 10 graus por quilómetro, γs não é uma constante e vai variando ao longo do processo pseudo-adiabático. O γs depende da temperatura do meio, T, depende da razão de mistura de saturação da partícula, que, como já dissemos, vai decrescendo ao longo do processo. Por consequência, γs não é uma constante. Um valor típico de γs é cerca de 5 graus por quilómetro, portanto, cerca de metade do gradiente vertical de temperatura adiabático seco. Bom, vamos agora estabelecer a equação do processo ou de um processo pseudo-adiabático. Portanto, volto a recordar, trata-se de um processo de ar úmido saturado que ascende adiabaticamente na atmosfera, mas admitimos que todo o condensado que se vai formando dentro da partícula em ascensão sai da partícula e, por consequência, a partícula é, em todos os momentos ou em todas as fases do processo, constituída apenas por substâncias na fase gasosa. Então, se voltarmos à expressão da primeira lei da termodinâmica aplicada à partícula de ar úmido em ascensão pseudo-adiabática, temos de novo a expressão anterior, menos LDRS igual a Cp dt, dt' porque é a temperatura da partícula, menos RAT dP sobre P. Dividindo por T' ambos os membros da equação, passamos a ter a equação que está na última linha deste slide.
Bom, mas notem que no segundo membro aparecem agora dt' sobre t' e dp sobre p, que, como já sabemos, são as diferenciais dos logaritmos neperianos daquelas quantidades, t' e p. Por outro lado, este segundo membro, este cp dt' sobre t' menos RA dp sobre p, é cp dθ' sobre θ', onde θ' é a temperatura potencial do ar úmido saturado em ascensão. Por consequência, isto resulta de quê? Resulta da equação de Poisson, θ igual a T, 1000 sobre P levantado a K. Esse K é o índice de Poisson, que, relembro, é igual ao quociente de RA por CP. Por consequência, podemos substituir o segundo membro desta equação anterior por CPA dθ' sobre θ'. Bem, e reparemos que, como na ascensão pseudo-adiabática, DRS é uma quantidade negativa, então o primeiro membro é sempre uma quantidade positiva, o que implica que o segundo membro também é uma quantidade positiva, o que é equivalente a dizer que a temperatura potencial da partícula em ascensão pseudo-adiabática não é constante no processo pseudo-adiabático e vai crescendo à medida que o processo progride. Portanto, dθ' é uma quantidade positiva. Bom, vamos agora, repare-se no seguinte, no primeiro membro desta igualdade aparece o quociente DRS sobre T'. E o objetivo agora é mostrar que esse DRS sobre T' é muito aproximadamente igual à diferencial do quociente RS sobre T'. Ou seja, DRS sobre T' é muito aproximadamente a diferencial de RS sobre T'. O que passará a ser uma diferencial exata, enquanto que DRS sobre T' não o é. Bom, então consideremos a diferencial do quociente RS sobre T'. Então, ficamos com DRS sobre T' menos RS, derivada em ordem a T, menos 1 sobre T' quadrado, dt'. Pondo em evidência RS sobre T', o resultado obtido pode escrever-se RS sobre T', DRS sobre RS, menos dt' sobre T'. Ora bem, vamos agora confirmar que a segunda parcela, ou o segundo termo que está dentro do parênteses do segundo membro, é muito inferior à primeira. E, por consequência, nós podemos escrever que o segundo membro desta igualdade é muito aproximadamente DRS sobre T', e se assim for, então a diferencial de RS sobre T' é a diferencial só de RS a dividir por T' muito aproximadamente. Bom, e portanto vamos estimar a ordem de grandeza relativa desses dois termos do segundo membro que se encontram dentro do parênteses. Bom, e fazendo o quociente entre DRS sobre RS e dt' sobre T', obtemos esta quantidade, T' DRS sobre RS dt'. Por outro lado, como RS é epsilon ES sobre P, diferenciando esta última igualdade logaritmicamente, isto é, tomando logaritmos e diferenciando em seguida, podemos escrever que este quociente, T' DRS sobre RS dt', é T' sobre ES DES dt', menos T' sobre P dP dt'. Recorrendo à equação de Clausius-Clapeyron, nós podemos substituir no primeiro termo do segundo membro DES dt' pela sua expressão dada pela equação de Clausius-Clapeyron, que é LES sobre R da água T' ao quadrado. Então a equação anterior, o tal quociente, passa a escrever-se T'L sobre RV T' quadrado, que é o primeiro membro, o primeiro termo do segundo membro, menos T' sobre P dP dt'. Mas agora o quociente entre o segundo
termo o segundo termo do segundo membro desta igualdade pelo primeiro termo do segundo membro, que é este quociente que aqui está, é aproximadamente, em valor absoluto, da ordem de 0,3. Como é que nós sabemos isto? Bom, sabemos isto através dos dados recolhidos em radiosondagens. Portanto, nós podemos estimar este quociente a partir de radiosondagens e um valor típico deste quociente é 0,3. Bom, então isto significa que nesta igualdade, o primeiro termo do segundo membro é bastante superior ao valor do segundo termo do segundo membro e, por consequência, andando para trás, nós verificamos que nesta igualdade o quociente DRS sobre RS é de uma ordem de grandeza superior a dt' sobre t'. Bom, então se ignorarmos dt' sobre t' face a DRS sobre RS, então o segundo membro acaba por ficar apenas DRS sobre t', aproximadamente igual à diferencial do quociente RS sobre t'. Como digo, esta é a conclusão final e aquela conclusão é retirada das observações sinóticas produzidas por radiosondagens. Bom, então, nesta equação de que já tínhamos falado, menos L DRS sobre t' igual a CP dθ' sobre t', podemos substituir no primeiro membro DRS sobre t' pela diferencial da razão ou do quociente RS sobre t'. Então ficamos com duas diferenciais totais no primeiro e no segundo membro, uma vez que dθ' sobre θ' é a diferencial do logaritmo de θ', temos duas diferenciais totais e, por consequência, podemos integrar facilmente a equação, concluindo que menos LRS sobre t' é CP logaritmo de θ' a menos de uma constante, K grande. Resolvendo esta igualdade para θ', vemos que θ' é a tal constante K, é levantada a menos LRS sobre CPT'. Mais uma vez recordo que as pelicas podem ser suprimidas, eu tenho-as mantido para não nos esquecermos que estas quantidades se referem à partícula em ascensão pseudodiabática, são, por consequência, quantidades lagrangianas e não se referem a diferentes partículas dispostas ao longo da vertical. Bem, então, repare-se que θ' vai crescendo ao longo do processo, mas a exponencial tem um expoente positivo que vai decrescendo porque RS vai tendendo para zero. Bom, no limite RS igual a zero, a exponencial vale 1 e, por consequência, θ' toma o valor K grande. Então, se designarmos antes disso, portanto, no limite RS igual a zero, θ' é K grande. Mas à medida que RS se vai aproximando de zero, isso significa fisicamente que o vapor de água da partícula se vai esgotando, visto que vai condensando ou passando à fase sólida, todo o condensado sai da partícula e a partícula vai sendo aquecida pela libertação de calor latente. Quando no limite RS igual a zero, todo o calor latente disponível libertou-se e aqueceu a partícula. Portanto, todo o calor latente se transformou em calor sensível e, nessa altura, θ' toma assintoticamente o valor K grande. Se designarmos esta constante K grande, que é uma constante característica do processo pseudodiabático, portanto, ao longo das diferentes fases da partícula, no processo pseudodiabático, K grande nunca muda. E é o valor para que tende a temperatura potencial da partícula θ', no limite
RS igual a zero. Ora bem, então se designarmos esta constante K grande por θ' SE, podemos escrever que θ' é igual a θ' SE vezes a exponencial. Ora bem, a θ' SE dá-se o nome de pseudotemperatura potencial equivalente. Temperatura potencial porquê? Bom, porque é um limite da temperatura potencial do ar úmido. Pseudotemperatura porquê? Porque é uma temperatura que é introduzida num processo pseudoadiabático. Daí o nome de pseudotemperatura potencial. Equivalente porquê? Porque refere-se ao esgotamento do vapor de água da partícula e à libertação de todo o calor latente transformado em calor sensível. Por consequência, esta grandeza, θ' SE, é um invariante lagrangiano durante o processo pseudoadiabático. E caracteriza, portanto, esse processo. Relembro que no processo adiabático seco havia um invariante lagrangiano da partícula que era a sua temperatura potencial θ', que não variava. Assim que se dá a saturação, θ' começa a crescer num processo pseudoadiabático. E durante esse processo temos uma outra temperatura potencial, a pseudotemperatura potencial equivalente, que não varia ao longo do processo e que é, portanto, uma constante que caracteriza o processo. Ora bem, como já se viu, θ' SE é o valor para que tende a temperatura potencial da partícula assintoticamente e que é o valor assumido pela temperatura potencial da partícula no limite RS igual a zero. Bem, como é que nós podemos conceber o cálculo ou a determinação deste número θ' SE? Bom, se após a ascensão pseudoadiabática esgotar o conteúdo em vapor de água da partícula, isto é, no momento em que a partícula passa a ser apenas uma partícula de ar seco, se imaginarmos que essa partícula de ar seco é levada ao nível isobárico de 1000 hectopascal por um processo adiabático seco, então a sua temperatura, ao atingir esse nível, será θ' SE. Ora bem, então podemos escrever como equação de um processo pseudoadiabático, ignorando agora as plicas, θSE igual a θ é levantado a mais LRS sobre CPT, onde θSE é um invariante lagrangiano no processo. Se definirmos a pseudotemperatura equivalente TSE como sendo aquela temperatura que dividida por θSE é igual a P sobre 1000 levantado a K, portanto estamos a usar a equação de Poisson, bom, isto é a equação que define TSE, a pseudotemperatura equivalente, e tendo em conta que T sobre θ também é P sobre 1000 levantado a K, então podemos escrever que T sobre θ é TSE sobre θSE. Dito de outra maneira, em qualquer momento da ascensão adiabática, o quociente entre a temperatura da partícula e a sua temperatura potencial é o quociente entre a pseudotemperatura equivalente, nesse estado, e a pseudotemperatura potencial equivalente. Bom, então podemos daqui retirar que TSE é igual a T, é levantado a LRS sobre CPT. E, como mostra esta relação, reparem que a exponencial tem agora um expoente positivo, portanto é maior que 1 e, consequentemente, TSE é superior a T. Mas convém frisar o seguinte, é que a temperatura, a pseudotemperatura equivalente não é um invariante lagrangiano do processo pseudodiabático. Só o é a pseudotemperatura potencial equivalente. Se agora pensarmos no processo completo de ascensão adiabática de uma partícula de ar úmido, nós podemos considerar o seguinte: há um primeiro troço do processo
em que a partícula está sujeita a um processo adiabático seco, visto que o ar úmido não está saturado ainda. Esse processo adiabático seco decorre até à saturação da partícula. Porquê a saturação? Porque nesse troço a razão de mistura não varia, mas a temperatura vai decrescendo até que atinge um valor para o qual um valor da pressão para os quais a razão de mistura atual, à partida, é a razão de mistura de saturação. Bem, então esse nível para onde se dá a saturação da partícula, esse nível é designado por nível de Normand ou nível de condensação por ascensão, NCA, ou o Lifting Condensation Level, como é designado pelos ingleses, ou LCL. Portanto, temos uma partícula de ar úmido não saturado, ascende adiabaticamente, temos de início um processo adiabático seco, em que a temperatura e a pressão vão decrescendo e a razão de mistura não varia, até que a temperatura e a pressão atingem valores que correspondem ao ponto de Normand, para os quais a razão de mistura atual é a razão de mistura de saturação. É o que demonstra é o que se traduz por esta igualdade. A razão de mistura é a relinha, que não variou no processo adiabático seco, é a razão de mistura de saturação para os valores da temperatura e da pressão correspondentes ao nível de Normand ou ao ponto de Normand. Bom, atenção, quando a partícula atinge o nível de Normand e satura, se a ascensão passa a ser a partir desse nível pseudo-adiabática, e esse nível é o nível em que se começam a formar nuvens, visto que o vapor d'água satura e condensa e começa a formar-se nuvens. Portanto, o nível de Normand é o nível da base das nuvens. Antes de prosseguir, convém frisar o seguinte, é que a pseudo-temperatura equivalente não tem uma relação clara com a temperatura equivalente definida num processo isobárico quando tratamos do psicrómetro. Nessa altura falámos de uma temperatura equivalente, mas essa temperatura equivalente é uma temperatura isobárica, ao passo que esta é uma temperatura definida num processo pseudo-adiabático, durante o qual a pressão varia. Portanto, a relação entre as duas temperaturas, embora ambas tenham na sua designação a palavra equivalente, mas a relação entre essas temperaturas é obscura, não há uma relação direta. Ora bem, então, no processo pseudo-adiabático, a pressão, a temperatura e a razão de mistura decrescem, a temperatura potencial cresce e a pseudo-temperatura potencial equivalente mantém-se constante. Agora, imaginemos então o primeiro troço, o adiabático seco. Se, quando a partícula atinge o ponto de Normand, a sua temperatura potencial até aí constante começa a crescer. Bom, TTSE nunca varia ao longo do processo pseudo-adiabático. Portanto, como disse, TTSE é um invariante lagrangiano do processo pseudo-adiabático, mas também o é do processo adiabático seco. Portanto, ao longo do processo adiabático seco, TTSE também nunca mudou. Ora bem, então, se imaginarmos que a partir do ponto de Normand a partícula é levada, mantendo-se saturada, até ao nível de pressão de 1000 hectopascal, então, ao atingir esse nível, a sua temperatura será TTSW. Portanto, eu imagino um processo adiabático seco até à saturação, ponto de Normand, a partir daí tenho um processo pseudo-adiabático e agora vou imaginar que essa pseudo-adiabática se prolonga até aos 1000 hectopascal. Reparem, se a pressão no ponto de Normand for inferior a 1000 hectopascal, este imaginar do prolongamento da pseudo-adiabática até 1000 hectopascal é um processo simplesmente imaginado, fictício, uma vez que
eu não posso admitir que a partícula vai aumentar a pressão mantendo-se saturada. Portanto, estou simplesmente a prolongar a pseudodiabática até chegar aos 1000 hectopascal. Então aí tenho um valor da temperatura que coincide com a temperatura potencial e que se designa por pseudotemperatura potencial do termómetro molhado TTSW. Mas reparem, TTSW é, portanto, um invariante dessa pseudodiabática, é, portanto, um invariante do processo pseudodiabático, tal como a pseudotemperatura potencial equivalente. Ou seja, se eu fixar o TTSE, estou a fixar automaticamente a pseudodiabática e, consequentemente, TTSW. Da mesma forma, se eu fixar um valor de TTSW, estou a selecionar a pseudodiabática que passa por esse ponto e, por consequência, estou a determinar um valor para TTSE. Portanto, TTSE ou TTSW são invariantes lagrangianos em processos adiabáticos secos e pseudodiabáticos. E, portanto, são invariantes lagrangianos numa ascensão adiabática de uma partícula de ar úmido, quer se trate do troço não saturado, quer se trate do troço saturado. Mais ainda, se TTSW aumenta, TTSE aumenta, se TTSE diminui, TTSW diminui. Um destes parâmetros determina o valor do outro. Portanto, há dois invariantes lagrangianos que estão relacionados entre si. Se agora definirmos a pseudotemperatura do termómetro molhado por TSW, tal que TSW sobre TTSW é P sobre 1000 levantado a K, então TSW designa-se, como já disse, por pseudotemperatura do termómetro molhado, mas esta pseudotemperatura TSW não é um invariante lagrangiano do processo. Só TTSW é que o é. Por outro lado, nós já falámos, quando tratamos do psicrómetro, de uma temperatura do termómetro molhado que é definida num processo isobárico. Essa temperatura TW do psicrómetro é a temperatura do termómetro molhado realmente, mas tem uma relação obscura, também pouco clara, com TSW, que é uma temperatura definida num processo pseudodiabático. E daí o nome de pseudotemperatura do termómetro molhado. Nós vamos ficar hoje por aqui e vamos ver como é que todos estes processos que obedecem a leis da termodinâmica podem ser representados graficamente num diagrama meteorológico. Ou seja, nós vamos agora descrever aquilo a que se dá o nome de nomogramas aerológicos. Nomo é uma palavra que vem do grego e que significa lei. Portanto, os nomogramas aerológicos são diagramas onde existem curvas ou linhas que correspondem a processos físicos e, portanto, que resolvem as leis da termodinâmica graficamente. Vamos ver que nós não vamos precisar, para classificar a estabilidade vertical da atmosfera, de recorrer a fórmulas. Graficamente, recorrendo a um nomograma aerológico, nós concluímos imediatamente se o meio atmosférico é ou não estável. Nós já tínhamos visto que numa ascensão adiabática seca tínhamos um critério de estabilidade que era simplesmente este. Se a temperatura potencial do meio ambiente da partícula crescer em altitude, esse meio é estável, visto que, nessas condições, a partícula está a qualquer nível isobárico sempre mais fria que o meio. Bom, nestas situações do processo pseudodiabático, nós temos um critério análogo. Se já sabemos que TTSW da partícula ou TTSE da partícula é um invariante lagrangiano. Vamos agora comparar qualquer desses invariantes com as grandezas correspondentes das partículas do meio ambiente que se dispõem ao longo da vertical. Então, se TTSW do meio ambiente aumentar em altitude, isto significa que a cada nível isobárico
A partícula de ar úmido saturado está mais fria que o meio ambiente e este meio ambiente é estável. Ao contrário, se TTSW decresce do meio ambiente, portanto, se os TTSWs das diferentes partículas que se dispõem ao longo da vertical vão sendo sucessivamente mais baixos, então isto significa que a temperatura da partícula em qualquer nível isobárico vai ser sempre superior à temperatura das partículas vizinhas, ao mesmo nível, e por consequência o meio ambiente é instável, visto que nessas condições, quando θ do meio ambiente, TTSW ou TTSE do meio ambiente, são inferiores ao TTSW ou TTSE da partícula, que nunca varia durante a ascensão, então a partícula vai estando sempre com uma temperatura superior à do meio e, por consequência, o meio é instável, visto que favorece os movimentos verticais. Mas vamos ver tudo isto muito simplesmente utilizando nomogramas aerológicos na próxima lição. Muito obrigado.